Hoje eu vou falar para vocês sobre cadastro de projetos. Por que cadastramos projetos? A primeira resposta que vem na nossa cabeça é o CDP, Concurso Distrital de Projetos, mas agora ele é uma fase classificatória do CNP, Concurso Nacional de Projetos. Mas os dois concursos, eles têm como uma obrigatoriedade ter o cadastro em um site específico, o site da Almir. E se fosse um concurso pelo concurso, se fosse a premiação pela premiação, simplesmente um incentivo para que os clubes fizessem cada vez melhores projetos, não precisaria da necessidade de ter esse cadastro fixo lá. Esse cadastro fixo tem porque é interessante para os outros rotaractianos poderem ter acesso aos nossos projetos para poderem replicá-los. O cadastro de projeto ele tem que abranger duas visões, a visão do avaliador em cima do projeto e também a visão do rotaractiano. O que o rotaractiano quer ler no cadastro de projeto? Onde cadastrar? O cadastro é no ANP, Arquivo Nacional de Projetos, que é no vulgo site da Almir Brasil, projetos.almirbrasil.org.br. Vamos começar? O nome é o primeiro campo que aparece, mas é o último a ser preenchido. A gente pode deixar por último no processo de criação do projeto. Mas aí, se você não colocar o nome, o formulário não avança, você não consegue salvar. Sim, tem que colocar. É a primeira coisa, na verdade. No desenvolvimento do projeto, você pode deixar o nome por último. Finalizou o projeto, coloca o nome e dá o nome para ele no fim, que às vezes você não tem a ideia do nome no início. Mas aí você não consegue iniciar o cadastro sem dar o nome do projeto. No final das contas é criatividade mesmo nele. Não tem... você pode até tentar criar uma metodologia para criar um nome, mas não tem como. Ele tem que surgir. Você vai cadastrando o projeto, termina o projeto e vem um estalo. Eu acho que esse é um nome legal para a gente colocar. Evitar os sufixos RACT. Tem muito projeto que tem isso. E de tão comum, ficou banal. Justamente por causa disso, Pizzaract, Panquecaract e por aí vai. O cadastro no site da Almir, ele tem um problema. O formulário ele só fica ativo por 30 minutos. Se você passar de 30 minutos sem atualizar, sem enviar as alterações que você escreveu no cadastro para o servidor, perde tudo. Então, o que a gente faz? Cria um arquivo no Drive para todo mundo poder compartilhar e editar ao mesmo tempo. E vai escrevendo ele completo. E depois só copia e cola. E aí é rápido e não tem problema de perder as informações. Então, bons exemplos. Operação Praia Limpa, que é do Clube São José dos Campos, é a limpeza na praia mesmo, na orla da praia. Bolhas de Sabão, que é arrecadação de produtos de higiene para crianças. Agora eu não lembro se era creche ou orfanato, eu acho que era uma creche. O Jantar às Cegas de Bauru e o nosso projeto Sorrindo à Melhor Idade. São nomes criativos, eles fazem uma alusão ao que o projeto aborda mesmo, ao problema que ele tenta resolver, ou a forma como ele tenta resolver esse problema, mas sem ter o RACT no final. O cadastro aceita duas categorias, uma categoria principal e uma categoria secundária. Isso é principalmente para avaliação do projeto no CNP. A categoria que é colocada ali vai ser onde ele vai ser avaliado, a avenida a qual ele vai ser avaliado. Isso acaba mudando critérios de avaliação, então é importante definir isso bem certinho. E até para os outros rotaractianos poderem pesquisar de uma maneira mais correta. Projetos da comunidade. Projeto que volta para a comunidade. De alguma forma você vai beneficiar alguém que não é da família rotária. Desenvolvimento profissional. Essa é uma categoria um tanto redundante, porque ou você vai desenvolver profissionalmente alguém da comunidade, e aí ele é profissional e comunidade, ou você vai desenvolver profissionalmente alguém do clube, e aí é profissional e internos. Finanças, para ganhar dinheiro. Imagem pública, para promover a imagem pública do clube. E aí tem uma pegadinha. Dependendo da justificativa do projeto, ele pode ser imagem pública ou ele pode ser comunidade. Por exemplo, a gente cadastrou os 3 últimos, que tinham vídeos e a gente cadastrou como imagem pública, na verdade eles são de comunidade. O Utopia Cidade de Aconchego, Não à Violência contra a Mulher e o Setembro Amarelo. Porque no final das contas a justificativa,
A fagulha inicial, para a gente iniciar o projeto, foi uma necessidade da comunidade e não a necessidade de expor a imagem pública do clube. Esse projeto da Semana Mundial do Rotaract, que a Letícia propôs, para tirar as fotos e publicar, isso vai realmente só expor a imagem pública do clube. Não tem nenhum valor agregado para a comunidade. Internacionais, qualquer projeto que você tiver um Rotaract de outro país como parceiro. E aí ele pode ser a comunidade também, ele pode ser de finanças, ele pode ser qualquer outra categoria secundária. Meio ambiente, multidistrital. Podem ser apenas 2 clubes, um clube de cada distrito, mas desde que a comissão, a representação de Rotaract de cada um desses distritos esteja envolvida de alguma forma e tenha aprovação da governadoria, é um projeto multidistrital. Então ele pode ser de clubes vizinhos, por exemplo, Pederneiras e Agudos, são cidades muito próximas, eles são de distritos diferentes, mas desde que tenha essa aprovação toda, é um projeto multidistrital. 4310 e 4510 está fazendo, eu acho. Eu vi hoje no Face do... Interessante. E o Semana Mundial do Rotaract, que todo ano é proposto pela Rotaract Brasil. Normalmente eles são realmente de imagem pública. E normalmente para irmos até a rua para expor a nossa cara, para expor os nossos projetos e chamar o pessoal para conversar mesmo e apresentar aquilo que a gente faz. As datas. Qual é a data de início de um projeto? Quando a pessoa começa a pensar sobre o projeto. Pode ser. Ele tem que ter tido a aprovação do clube para ele realmente ser válido, assim, falar, não, nós vamos fazer esse projeto. Pode ser. Quando a primeira ação é iniciada. Normalmente aqui no clube a gente já apresenta a ideia do projeto, já aprova ou não e já começa a trabalhar em cima dele. Porque o projeto a gente já pensa nele para ser executado no mês corrente ou no próximo mês no máximo. Então ele já começa a ser executado a partir daquele momento da aprovação. Mas alguns clubes que trabalham com, de repente, com uma programação de 1 ano ou até de 2 gestões de projetos, os projetos são todos aprovados, o projeto não começa naquele momento de aprovação, mas depois, próximo, sei lá, algum tempo depois, é criada uma comissão que vai realmente começar a trabalhar em cima desse projeto. Aí pronto, a partir do momento da formação dessa comissão, que essa comissão já vai pensar sobre o projeto, aí o projeto realmente inicia. E quando o projeto termina? Por exemplo, o RILA. Que dia que o RILA vai terminar? Dia 17. Não. Eu acho que é só depois que a gente cadastra o RILA, que aí a gente não trabalha mais com o RILA. Tem até alguns clubes que fazem isso, se eu não me engano no 4480, não vou lembrar o clube agora, mas enfim, eu tenho quase certeza que tem um clube que trabalha assim, o projeto só é considerado terminado depois do cadastro dele, mas não precisa ser tão longe, mas pelo menos na última publicação de agradecimento. Pode ser no almoço de confraternização que é feito com os colaboradores depois que o projeto já aconteceu. Pode ser depois, se eu não me engano, acho que o Rotaract de Santo Anastácio já fez isso. Fez cartinhas para os patrocinadores para agradecer a participação deles. Então, por exemplo, a campanha de limpeza do Rotary faz normalmente um almoço depois da arrecadação. Esse almoço faz parte do projeto. O projeto só termina depois do almoço. Aliás, ele só termina depois da publicação que é feita no Jornal da Cidade. Tudo isso faz parte do projeto. Se por acaso algo foi pego emprestado, por exemplo, o projeto só termina depois que isso é devolvido. Ou, enfim, depois de que tudo relacionado ao projeto é resolvido. E alguns clubes colocam até o cadastro de projetos nesse bolo. Do site indica início, a primeira data que você coloca lá, finalização é a data que você fechou o cadastro, a data de finalização é a data que você fechou o cadastro. Ele sobrescreve esse campo? Uma frase assim, eu já vi como, por exemplo,
que o nosso do Sorrir na Melhor Idade, ele jogou lá pra frente. Acho que foi a última edição no site. Aí ele ficou como um projeto não da gestão 17-18, ele está 18-19. Se entrar lá na gestão da lei, ele aparece lá. Entendeu? Sem você ter alterado a data de finalização dele. Sim, por causa do cadastro que você alterou depois. Entendi. Não sabia dessa. Porque o campo ele é editável, você preenche ele, mas não sabia que depois, no momento que você diz para o site que o projeto está realmente finalizado, que você não vai fazer alteração, e isso é necessário para o distrito ou para a Rotaract Brasil poder fazer a avaliação, sem que os clubes façam alterações no meio dos processos da avaliação, então ele sobrescreve. Bom saber. O relatório financeiro, ele vai conter várias linhas de cada um dos gastos e 3 campos em cada uma dessas linhas. Data, descrição e valor. Simples. Mas a descrição, ela tem que ser curta, até porque não tem espaço, e principalmente conter quantidade. Porque, por exemplo, um cadastro que a Letícia viu esses dias de uma festa do sorvete, era de finanças, né? Ele tinha o relatório financeiro muito curto, então tinha sorvetes e o valor. Não dá para saber quantos quilos ele comprou de sorvete. E na descrição do projeto também não tem. Então, se a gente quisesse repetir esse projeto aqui no clube, não dá para ter uma dimensão de quanto de sorvete calcular para cada pessoa, quanto cobrar, quanto que daria para gastar nesse projeto. Não dá para saber assim a quantidade. A destinação de todos os fundos. O projeto ele tem que terminar sempre com saldo zero, sendo ele de finanças, que seria um projeto que normalmente terminaria com saldo positivo. Você tem que definir para onde foi esse dinheiro, se ele foi para o caixa de projetos ou para qual projeto em específico. Por exemplo, nosso projeto, o Quinto Pizzaract, tinha na última linha a destinação de R$2.000 e tantos que era para o projeto Sorrir na Melhor Idade. E é mais interessante quando o projeto de finanças, ainda abrindo parênteses, é feito dessa forma. Ele tem uma destinação fixa, ele ganha uns pontinhos a mais por isso. Quer dizer que o ideal foi feito, por assim dizer. O projeto de finanças ele foi pensado única e exclusivamente para atender a comunidade. Ele não entrou no caixa para depois sair. Então, quando há esse planejamento antecipado da onde vai se gastar para depois pensar como arrecadar o dinheiro, ganha-se um pontinho mais na avaliação. Vamos supor que o projeto rendeu pra caramba. Sei lá, muito dinheiro. Aí a gente especifica. Tanto dinheiros vai para projeto de Natal, tanto dinheiros para um projeto de Páscoa, tanto para um projeto voltado à comunidade, algum outro projeto voltado à comunidade, mas ainda sobra um dinheiro em caixa. Como que eu coloco isso nos projetos? Caixa de projetos. Cada um desses projetos. Cada um desses projetos uma linha e no final caixa de projetos. Beleza. E patrocínios. Por exemplo, o cadastro do Jantar às Cegas do Bauru Norte tem lá um mísero gasto, assim, um singelo gasto de R$250 mil, R$270 mil. Um projeto bobo, assim, um valor pequeno. Tem. Mas por quê? Porque eles contabilizaram o tempo de televisão. O tempo de televisão foi uma parceria que eles fizeram com a TV Fronteira. Eles foram lá e cobriram o evento e foi uma matéria. Não foi ao vivo, né? Não. Aí foi lá, Bom, acho que não. Bom, apareceu na televisão e teve até um tempo considerável. Calculando esse tempo em cima do segundo da propaganda naquele mesmo horário, dava algo para cima de 200 mil. O resto dos gastos foi realmente com garçom, comida, o relacionado ao jantar.
Mas essa parceria, todas as parcerias elas têm que ser contabilizadas, têm que ser transformado em algum valor monetário para ser cadastrado no projeto. Isso torna o projeto, isso dá uma dimensão maior para o projeto, para avaliação, né, com uns pontinhos a mais, e para quem está cadastrando, para quem vai replicar o projeto, ele vai ter a noção real daquilo que ele tem que prestar atenção. Ele tem que tentar, por exemplo, um contato com uma emissora de TV, no caso do Jantar às Cegas. Então, o olhar do avaliador é a origem e o destino de todo o dinheiro. Se por acaso faltar a origem do dinheiro, vai ser ponto descontado. Se faltar a destinação desse dinheiro, também é ponto descontado. Precisa ser, porque a entidade de projeto, ela finaliza. Então, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E esse dinheiro tem que ter surgido de algum lugar, nem que seja do caixa de projetos, ou então de patrocínios. Já o Rotaractiano, ele simplesmente quer saber quanto dinheiro, seja do caixa ou de patrocínios, ele tem que correr atrás. Quem trabalhou no projeto? São vários campos, um para cada um dos itens: Rotaractianos, Rotarianos, Interactianos, Rotakits, voluntários adicionais, contratados e outros. Simplesmente para colocar a quantidade de pessoas. E o outros, ele tem um campinho para você poder definir quem são esses outros. No clube, a gente tem o costume de colocar Rotaractiano honorário como voluntário adicional. É só um consenso nosso. O avaliador, nesse ponto, ele quer saber se teve engajamento da família rotária. Se a gente conseguiu chamar gente para trabalhar, ou da comunidade. Já o Rotaractiano que está querendo replicar esse projeto, ele quer saber quanta mão de obra ele vai precisar. Se o clube dele é pequeno ou não, se comporta aquele projeto ou não. O público-alvo, caixinha de seleção para cada um deles, pode escolher um ou todos. Meios de divulgação, é uma caixa de texto para você poder escrever o que e como. Então, foram feitas publicações nas redes sociais do clube, no Facebook, no Instagram, foi entregue panfletos na faculdade. Então, o que foi feito, qual foi o meio de divulgação e como ele foi feito. Uma frase curta e simples para cada um deles. As parcerias. Para cada uma das parcerias tem que ser dito quem, o que, como e quantos reais representa cada uma das parcerias. Era aquilo que eu tinha dito no relatório financeiro. O avaliador aqui quer ver se o clube conseguiu vender o projeto para uma empresa ou organização. Quer dizer, se você conseguiu convencer alguém de que aquela ideia é boa, de que aquele projeto deve ser aplicado na comunidade. Se a gente conseguir aumentar o impacto do projeto, conseguindo aliados, conseguindo ajuda na comunidade. E o Rotaractiano quer saber ainda quanto dinheiro ele tem que ter em caixa ou correr atrás de parcerias. O cronograma de atividades. 2 campos para cada uma das linhas, data e descrição. A descrição também curta pela falta de espaço. E o avaliador, ele quer entender se esse cronograma de atividades funciona como um resumo do projeto. Ele tem que olhar o cronograma de atividades e entender o que aconteceu, o que foi feito. E o Rotaractiano a mesma coisa, mas o Rotaractiano também vai ficar preocupado com os prazos, porque então ele sabe que para o projeto Setembro Amarelo, que é feito com vídeo, você precisa enviar o material bruto, as fotos e o vídeo que foi gravado para a equipe de edição, para quem for fazer a edição, com 1 mês de antecedência, acompanhando os prazos que tem ali no cronograma de atividades. A parte audiovisual são 3 campos. A URL do site, se foi feito um site específico para o projeto, se tem vídeo do projeto e se tem fotos do projeto. A URL do site não pode ser um site do clube, tem que ser um site do projeto. Não precisa ser um site completo. Ele pode ser uma página no Facebook, um blog, ou qualquer outra coisa, desde que seja específica para o projeto. Por exemplo, o Rotaract do Tupanzão tem um site específico para o banco de cadeira de rodas dele. Então, aí ele entraria nessa categoria. Vídeos,
a gente sempre publica no Facebook e coloca o link do vídeo mesmo, o link da publicação. A mesma coisa com as fotos. A menos que o projeto seja de internos. Por exemplo, o Jantaract não é algo que a gente vai colocar na página, né, avisando a comunidade. Olha, a gente está jantando aqui. Não rola. Então, nesses casos, a gente cria uma pasta no Drive, coloca todas as fotos, coloca o link dessa pasta. Sim, exatamente, só um link. Grau de dificuldade. Isso é meio subjetivo, muda de clube para clube, muda no mesmo clube durante o tempo. Projetos que pra gente hoje são fáceis, antigamente era difícil. Atualmente, então, a gente colocaria Cidade Cara Limpa, que é simplesmente juntar o pessoal na reunião, de repente fazer um convite para o Interact ou para o Rotary, para alguém da comunidade, organizar um dia para ir em uma das entradas da cidade fazer a limpeza. É fácil, é simplesmente convidar o pessoal, arrumar saco de lixo, um carro para fazer o apoio, está feito o projeto. O Natal Literário também, ele tem um custo maior, por causa da compra dos livros, teve o patrocínio, né, para comprar os livros, mas ele é a compra do livro, embrulha, entrega para as crianças. O próximo. Já num grau médio de dificuldade, a gente tem o Pizzaract e o Não à Violência contra a Mulher. O Pizzaract, no começo, ele era difícil. Até a gente conseguir acertar os ponteiros e entender como fazer a divisão dos trabalhos, como já ter o contato de algumas vendas, ele era muito difícil. Agora, digamos que ele é uma categoria média. Ele tem um dia intenso de trabalho com todos os rotaractianos e o trabalho de venda durante um mês ali antes do projeto. O Não à Violência contra a Mulher, além daquele dia que vocês vieram aqui para poder tirar as fotos, fazer as filmagens, teve todo o trabalho de roteiro da Liz e depois a parceria de edição. Mas ainda assim, ele não, eu acho pelo menos que ele não entra num grau de difícil. Já esses dois projetos entram na categoria de dificuldade alta. Já o Sorrir na Melhor Idade, além da quantidade de parcerias que nós tivemos que fazer, o alto valor que ele teria se não fossem essas parcerias, mais de 15 mil reais, ele é um projeto que está aí ainda. Já faz mais de um ano e a Lili ainda está tendo que ir com o irmão dela lá para fazer algumas manutenções, dar mais alguns atendimentos. Então, é um projeto complexo. E o Tupi Paulista, Comarca do Café, Cidade de Aconchego. Esse eu acho mais complicado do que o Não à Violência contra a Mulher, porque ele exigiu um pouco mais de pesquisa, exigiu um roteiro mais trabalhado, foram 20 minutos de vídeo, teve o pedido da prefeitura coletar as imagens, organizar elas, enviar para o cara que fazia a edição, e ainda teve o trabalho, a gente ainda conseguiu agregar no meio do processo a exibição do vídeo no aniversário da cidade, aqui na avenida, para todo mundo ver. Então ele já exigiu mais da gente. E as palavras-chave. Deixa eu ver. Esse é o último dos 12 itens fáceis. As palavras-chave é algum tipo de palavra que identifica aquele projeto. Ele é utilizado dentro do sistema do site da Rotaract Brasil para pesquisa. Justificativa. Há um campo de texto, é um parágrafo ou dois, que você vai ter que escrever sobre quais problemas o projeto resolve e qual o motivo dele ser resolvido do jeito que está sendo, do jeito que você faz. Então, em cada reunião, um rotaractiano ia até a tribuna e falava ou sobre o cargo dele dentro do clube ou sobre o trabalho dele fora do clube. E o método foi escolhido dessa forma e não foi, por exemplo, poesia para ler na tribuna, a cada reunião, porque é interessante que a gente estava começando o clube ainda naquele período, a gente não tinha exatamente muita noção do que fazer os cargos que a gente não tinha participado nos treinamentos nas ADIRCs, e a gente não tinha o contato de saber o que, por exemplo, qual que era realmente a profissão do Pedro, a profissão da Flávia, o que eles faziam no dia a dia. Então aproveitou essa falta de conhecimento, esse início de entrosamento do grupo e a necessidade. Então
esses 2 pontos estavam colocados na justificativa. O exemplo ruim que a gente tem num dos nossos cadastros na doação de materiais esportivos para a PAI, soubemos que a PAI estava precisando de materiais esportivos através de uma rotaractiana que também é professora de educação física na associação. Por que ele é um cadastro ruim? Porque ele não explica a importância dos materiais esportivos. O que vai ser feito? Por que existe essa necessidade? Tudo bem, está faltando material esportivo, mas por que o Rotary tem que ir lá e doar, tem que gastar tempo, gastar dinheiro e ir atrás de patrocínio para poder fazer essa doação? O que eles vão fazer com isso? Não tem explicado. Aí o que você faz? Aí eu já consegui explicar esse cadastro que eu fiz. Eu coloquei os 2 pontos. Muitas pessoas têm medo de falar em público, e somos um grupo de variadas profissões, habilidades, e por isso que foi feito dessa forma. Mas ele ainda assim é muito curto. Para o rotaractiano que está só querendo replicar aquele projeto, funciona. Já explica o porquê, qual o problema e o porquê foi feito dessa forma. Mas para o avaliador, ele quer realmente entender qual é o seu nível de conhecimento daquele problema. Então, por exemplo, um projeto de meio ambiente ideal na justificativa, ele tem que conter o estudo da agressão no meio ambiente que aquela garrafa plástica vai ter ao longo do tempo. Você consegue explicar em 2 minutos? Não, na verdade a justificativa nesses casos é enorme. Do aulão, se eu não me engano, era quase do tamanho da descrição. Era um negócio absurdo. Que o Mauri... Aí um exemplo bom que a gente fez foi no Orientando ao Futuro. Escolher uma profissão nem sempre é fácil para o jovem. Isso porque normalmente essa escolha é feita em um período de transformações. Ademais, a sociedade, a família e os amigos cobram um posicionamento para o qual nem sempre o jovem está preparado. Eu dei uma resumida, a Lilian deve estar achando estranho porque ela escreveu diferente. Tinha uns parágrafos, umas coisinhas a mais, mas é isso. Explicou realmente a importância e deu uma robustez ali no texto que o avaliador vai ler. Ah, tá. Um pontinho a mais aqui. Vendeu peixe. O que o avaliador quer saber é quanto o clube entende do problema a ser resolvido. E o rotaractiano simplesmente quer saber qual é o problema. A gente nem tem a descrição, né? Para ver como fazer os resultados. No máximo, o cronograma de atividades, quando ele é bem feito, o objetivo geral, ele tem que ter o resultado esperado para o problema principal. Aí pega um pouquinho porque, às vezes, o problema principal daquele projeto, ele não acontece sozinho. Ele tem problemas adjacentes, e aí entra nos objetivos específicos que a gente vai falar numa outra oportunidade. Mas o resultado, por exemplo, ele pode ser curto, ele não precisa ser muito extenso. 1 linha, 2 linhas resolve o objetivo geral. Mas, por exemplo, limpar a via de acesso da cidade no Cidade de Cara Limpa, ele está incompleto. Porque, tudo bem, vamos limpar. Esse é o objetivo do projeto. Mas, o que a gente quer conseguir com essa limpeza? Sabe, limpar só porque está sujo? Não, limpar porque vamos resolver um problema ambiental, porque a gente está melhorando a estética da entrada da cidade. Tem que ter um valor agregado, tem que mostrar ali o que a gente quer ganhar ou acrescentar para a comunidade com esse projeto. Qual o valor desse projeto? Um exemplo bom é do Sorrir na Melhor Idade, avaliar clinicamente idosos institucionalizados, conferindo a necessidade ou não da confecção de próteses totais para estes. Ele é curto, ele é objetivo, mas ele é completo. Ele realmente explica o que vai se ganhar com aquele projeto. E aí nos objetivos específicos tem alguns tópicos a mais, isso, mais palpável. Então o avaliador no objetivo geral ele quer saber se faz sentido com a justificativa. Se o objetivo geral, o objetivo que o clube quer alcançar com aquele projeto, realmente resolve o problema proposto na justificativa.
e o rotaractiano quer entender como o projeto pretende resolver o problema.